Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal do professor Marcos Aba. Eu sou o professor Francisco de Assis. Estamos começando aqui alguns conteúdos do 7º ano. Nessa aula vamos ver os números inteiros e algumas ideias desses números que a gente utiliza, tá? E ver também esses números na reta. E finalizando com um exercício. Pessoal, para você que ainda não é inscrito, se inscreva lá no canal. Ajuda a gente aí, tá pessoal? Ativa lá o sininho para não perder as próximas aulas. Vamos estudar? Nessa aula nós vamos ver a ideia de números inteiros, o conjunto dos números inteiros e números inteiros na reta numérica, tá? A gente vai ver tudo isso. E finalizando com um exercício, pessoal. Então vamos lá. Olha só a ideia de números inteiros. Diz o seguinte: os números inteiros surgiram com a necessidade de trabalharmos com quantidades negativas, tá? Por que com essa ideia? Porque os positivos já existiam, que é o conjunto dos números naturais, tá? Que a gente viu lá no 6º ano. Então, a gente vai trabalhar com quantidades negativas e também positivas. Vamos ver algumas ideias, pessoal, que a gente utiliza para representar essas quantidades, tanto positivas como negativas, tá? Então, a gente usa em temperaturas, a gente vai ver tudo isso aqui com exemplos. Em altitudes ou profundidades, por exemplo, em saldo de gols, em movimentação bancária, quando se fala em crédito, em débito, tá? Tudo isso a gente vai representar com valores positivos ou negativos. E também na indicação de um período, indicação de tempo, de fatos que aconteceram na história da humanidade. Vamos ver isso aqui? Então, eu tenho esse exemplo aqui que diz o seguinte: um termômetro marca uma temperatura de 5 graus Celsius, tá bom? Então, a representação de 5 graus Celsius é esse aqui, pessoal, o símbolo, tá, de graus Celsius. Afastado do zero. Então, nós temos aqui essa reta e vamos indicar, digamos que aqui nesse ponto, pessoal, aqui ó, no centro aqui, eu vou colocar o grau 0. Então, aqui tem 0 graus, tá? Então, veja só, o que vai acontecer? O 5, ele está afastado do zero. Ele pode estar tanto aqui para o lado de cima, como para o lado de baixo, tá? Então, olha só, depois do zero, cada um desses pontinhos aqui é 1 grau. Então, aqui é o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, tá? Então, aqui eu tenho o grau 5. Aqui para baixo do zero, eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui também eu tenho o grau 5. Agora, pessoal, agora veja os detalhes. Olha só, aqui do zero para cima, ou seja, valores acima do zero, a gente vai indicar como sendo valores positivos. Então, a gente vai usar o sinal de mais, tá? Valor positivo, de adição. Valores abaixo de zero, no caso aqui do zero até aqui o 5, nesse 5 aqui, a gente vai usar valores negativos. Então, o sinal é menos. Então, aqui a gente pode representar o 5, que está acima do zero, como o valor positivo. Então, aqui eu posso usar mais 5, 5 graus positivos, tá? E esse 5 aqui que está abaixo do zero, eu vou representar com sinal negativo. Então, aqui menos 5 graus é um valor que está menor que o zero, abaixo do zero. Vamos ver alguns exemplos aqui. Diz aqui na letra A: uma temperatura de 3 graus Celsius acima de zero. Pessoal, a gente acabou de ver, acima de zero a ideia é positiva. Então, acima de zero eu vou usar o valor positivo. Então, eu pego aqui o 3 graus e represento assim. Então, 3 graus positivos. Então, aqui indica que está acima do zero, tá? Letra B, uma temperatura de 1 grau Celsius abaixo de zero. Pessoal, abaixo de zero, a gente viu também que a ideia é negativa. Então, aqui eu vou representar assim, ó, menos, aí eu coloco o grau, menos 1 grau Celsius, tá bom? Então, a gente representa dessa maneira. Entenderam, pessoal? Muito fácil, né? Do zero para cima, valores positivos. Do zero para baixo, valores negativos. Vamos ver mais exemplos. Imagine aqui agora com relação a altitudes ou profundidades, tá?
Então, aqui é o que diz, ó, na indicação de altitudes ou profundidades em relação ao nível do mar. Então, o nível do mar, pessoal, nesse desenho está representando aqui, ó. Tá de vermelho que eu estou colocando. Está bem apagado, mas agora dá de ver. Então, nível do mar é esse aqui, de vermelho. Isso aqui representa, digamos que fosse o zero, tá? Então, aqui é o zero. Então, do zero para cima, será valores positivos. É que no exemplo aqui, ó, tá falando isso. O rapaz que está escalando aqui, pessoal, ele está a, digamos aqui, uma altura, tá, de 30 metros. Então, ele está com o valor acima de zero, ou seja, acima do nível do mar. Então, a gente representa com um sinal positivo. Aqui, ó, mais 30 metros. Aqui, por exemplo, um peixe, tá? Aqui tem uns peixes bem pequenininhos. Esse peixinho bem aqui, ele está abaixo do nível do mar. Então, digamos que aqui seja 20 metros, por exemplo. Então, como é que se representa isso aqui? Como está abaixo do nível do mar, então aqui vai ser menos 20 metros, certo, pessoal? Porque ele está abaixo do zero, abaixo do nível do mar. Vamos ver com exemplos aqui também. Então, letra A diz o seguinte: uma altitude de 120 metros. A altitude é positiva, olha só, é para cima. Então, vai ser o sinal de mais. Então, representa assim, ó, mais, aí coloque o valor, 120 metros. Letra B, uma profundidade. Pessoal, profundidade a gente acabou de ver o exemplo, né? Negativo, então vai ser menos. Agora, profundidade de 12 metros. Então, menos 12 metros. Certo, pessoal? Muito fácil isso aqui, né? Você vai vendo a ideia se é positiva ou negativa e vai representando com o sinal de mais ou menos. Vamos ver mais exemplos. Aqui diz que na indicação de um período, linha do tempo, por exemplo, tá? Antes e depois de uma data determinada. Então, imagine aqui que eu tenho o ponto zero, digamos o ano zero. Esse ano zero vai ser pela representação do nascimento de Cristo, tá? O ano que Cristo nasceu. Então, só que antes de Cristo nascer, aconteceram várias coisas, tá? Então, eu posso representar como sendo aqui para o lado esquerdo. Então, se é para o lado esquerdo, a gente vai ter a ideia de valores negativos. Não é que as coisas que aconteceram sejam coisas ruins, não. É a ideia do ano, tá? E o que aconteceu de Cristo até hoje? Valores positivos. É isso que a gente vai ver com exemplos. Então, aqui nós temos menos 400 anos antes de Cristo. O AC é antes de Cristo. Foi o que aconteceu antes de Cristo. Então, como está aqui do lado esquerdo, a gente representa com um valor negativo, tá, pessoal? E aqui do lado direito, vamos ver aqui uma data. Ó, 600 anos depois de Cristo. O DC é depois de Cristo. Então, aqui você usa sinal positivo. Não tinha, mas você coloca aqui, viu? Sinal positivo. Então, 600 anos depois de Cristo. Certo, pessoal? Então, tudo que aconteceu antes de Cristo, em valores numéricos, em anos, a gente representa como sendo valores com sinal de menos. Tudo que aconteceu de Cristo até hoje, a gente usa com símbolo como sinal de mais. Agora vamos ver aqui um exercício, tá? Para a gente representar as situações de acordo com o que a gente já aprendeu até aqui, pessoal. Diz assim: em cada caso, escreva número inteiro positivo, lembram? Ou negativo correspondente, tá? Letra A, pessoal, diz o seguinte: uma temperatura de 27 graus Celsius acima de zero. Pessoal, acima de zero é valor positivo, muito bem. Então, a gente usa o sinal de mais. Então, vai ser mais, aí você coloca o valor, 27 graus Celsius. Muito bem. Letra B, pessoal, diz o seguinte: um saldo negativo de 15 gols. A palavra negativo já indica o que tem que ser usado, né? Representado. Negativo é menos, então menos 15 gols, tá? 15 gols. Letra C, uma profundidade de 12 metros. Profundidade, pessoal, a gente acabou de ver, representa valor negativo, porque está abaixo do nível do mar. Então, negativo é menos.
Então, menos 12 metros. Letra D. Um crédito de R$100. Crédito, pessoal, é usado muito em transações bancárias. Crédito em bancos, tá bom? Crédito significa valor positivo, tá? Então, aqui a gente usa mais, positivo, mais R$100, tá bom? Letra E, pessoal. 8 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. 8 pontos perdidos, a palavra perdido já nos dá a ideia de menos, valor negativo. Então, menos 8, certo? Letra F, um débito de R$600 na conta bancária. Então, débito é o contrário de crédito, pessoal. Débito significa valor negativo. Então, vai ser menos R$600. Beleza, pessoal? Então, a gente viu aqui alguns exemplos de como usar essa ideia de valores positivos ou negativos, dependendo da situação, tá? Agora a gente vai ver, pessoal, como formar o conjunto dos números inteiros e como representar isso em uma reta, certo? Vamos lá. Então, veja só aqui, o conjunto dos números inteiros. A gente viu algumas situações que a gente usou valores positivos, que a gente chama de números inteiros positivos, tá? Porque é o sinal de mais. E usamos também situações que tinham valores negativos, com o sinal de menos, que é os números inteiros negativos. Gente, se eu juntar esses dois conjuntinhos aí, positivos e negativos, e acrescentar mais um zero, o que formaria aí? Que conjunto formaria? Formaria o conjunto dos números inteiros. É isso que a gente vai ver aqui. Então, veja só a definição desse conjunto. Diz o seguinte: o conjunto formado pelos inteiros positivos, pelos inteiros negativos e pelo zero, tá? É chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Então, a letra Z vai representar esse conjunto. Então, como é que ficaria? Veja só como é que ficaria. Peguei os valores negativos, coloquei do lado esquerdo, os valores positivos do lado direito. E aqui no centro, no meio deles, coloca-se o zero. Então, a gente viu aqui que juntando esses três valores positivos, negativos e o zero, a gente forma o conjunto dos números inteiros. Vamos ver isso aqui em uma reta? Então, pessoal, aqui eu vou representar esses números, tá? Aqui do conjunto, nessa reta. Então, no centro eu vou colocar um ponto e eu vou chamar ele de zero. É aquele zero ali que está no meio. Esse zero aqui, pessoal, a gente chama ele também de origem. Então, do zero para a direita, aqui vai ficar o 1 positivo. O próximo aqui é o 2 positivo. O próximo, o 3 positivo. E teria mais, tá bom? Então, esse aqui, a gente pode representar o que tem mais aqui com 3 pontinhos, que é infinito, tá? Representa isso aqui também. A seta aqui, a reta já indica que é infinito. Veja só que esse conjunto aqui, pessoal, esses números, eles formam o conjunto dos números naturais, tá? Esse conjunto aqui que a gente estuda no 6º ano, conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais está nessa reta dos números inteiros, faz parte dela. E para o lado esquerdo, eu vou colocar os valores negativos, tá bom? Então, aqui seria do zero. Para a esquerda, o próximo valor aqui será o menos 1, o próximo o menos 2 e aqui o menos 3. Beleza? Aqui seria mais para a esquerda o menos 4, o menos 5, infinitamente, tá bom, pessoal? Então, você vê, pessoal, que nessa reta dos números inteiros, dentro dela tem os números naturais, que é o que a gente viu aí com esse exemplo, tá? Do zero para a direita, tudo aquilo ali é número natural também. E também é número inteiro, certo, pessoal? Gente, vamos resolver esse exercíciozinho aqui, tá? Diz o seguinte: os números menos 2, tá? E mais 1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente pelas letras, tá? Então, primeiro você tem que encontrar o menos 2. Então, veja só, aqui, pessoal, é o zero, viu? Que é o zero. Então, do zero para a esquerda é negativos, para a direita, positivos. Então, veja só, lembram da reta agorinha?
Depois do zero, aqui vai ser o valor negativo, aqui é o menos 1, e aqui será o menos 2, certo? Logo, já encontrei o primeiro valor que eu quero. Aliás, a primeira letra. Então, no menos 2, eu tenho a letra P. Agora, para encontrar o 1 positivo, a gente vai partir aqui para a direita. Olha só, do zero para a direita. Então, eu quero o 1 positivo. Então, depois do zero, lembrando da reta, já é o 1. Aqui já é o 1. Aqui, continuando, só terminando aqui, aqui seria o 2, tá bom? Que é o 2. Então, mas eu quero o 1 positivo. Então, é esse aqui, ó. O 1 positivo vai estar aqui. Então, pessoal, na ordem, tá? É o P e o R. Então, aqui você vê nas alternativas, PR, está aqui, olha só. Letra C. Então, a resposta aqui é a letra C. Pessoal, a gente viu a primeira aula do curso sobre os conteúdos do 7º ano. Espero que vocês tenham gostado. E quem ainda não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sino para receber as próximas aulas, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais.